Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 6. O encontro com Deus. Saúdo os irmãos, professores de escola dominical, superintendentes, com a paz do Senhor. Hoje estudaremos a lição O Encontro com Deus. O texto do dia está em Josué 5:15, que diz: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz o meu Senhor ao seu servo? Queridos e amados irmãos, essa história é a história de um encontro entre o Senhor e Josué. Lembremos que Josué saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, teve uma experiência forte com a liderança de Moisés durante 40 anos, período em que Israel peregrinou sem rumo por um deserto onde não havia água. Depois Moisés morre, Josué assume a liderança, atravessa com o povo o Rio Jordão, quando Deus faz um milagre extraordinário, e então em Gilgal ele celebra a Páscoa depois de circuncidar todos os hebreus do sexo masculino e Deus restaurar a aliança, revolvendo o opróbrio do Egito. E agora o que resta à frente? Uma grande batalha, uma decisiva batalha contra um inimigo fortíssimo. Segundo estudos arqueológicos, a época em que Josué atravessou com o povo a Canaã, as muralhas de Jericó já estavam lá, intactas há 800 anos. Era uma barreira realmente intransponível. E a cidade de Jericó ficava na região central de Canaã, era um ponto estratégico, seria uma batalha muito difícil porque nunca tinha sido vencida uma guerra contra Jericó, porque aquelas muralhas eram muito altas, muito largas e Jericó estava num lugar estratégico. Nunca nos últimos 8 séculos ninguém tinha conseguido vencer uma batalha ali. E agora chega um povo que não era afeito a guerras, um povo que era nômade no deserto, e agora Josué vai buscar a Deus, ele busca esse encontro com Deus, ele se afasta da cidade, do acampamento em Gilgal e chega mais perto de Jericó, ele está ao pé de Jericó e Deus se apresenta a ele. É sobre isso que nós comentaremos nesta aula. Mas vamos observar o que diz, quais são os objetivos. Então, o primeiro objetivo é mostrar os preparativos para a tomada de Jericó. Mesmo sendo um projeto de Deus, a conquista de Jericó, era preciso que Josué se preparasse. Então, a ida de Josué até o pé de Jericó era um ato, uma conduta importante. 2, entender as circunstâncias em que Deus apareceu a Josué. E 3, refletir a respeito do significado entre Deus e Josué. É interessante observar que Deus apareceu a Moisés também, mas só que de uma forma diferente. Mas, não obstante hajam diferenças, existem também similaridades. E Deus tinha dito a Josué: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, querido professor, como orientação pedagógica, nós mencionamos aqui na lição, e é importante que você transmita isso aos alunos, as similaridades entre o momento de encontro
com Deus, de Deus com Josué e de Deus com Moisés. Então, em ambos os encontros, estavam no início de uma difícil tarefa, tanto Moisés quanto Josué. Ficaram curiosos com o que viram, mas não sabiam do que se tratava. Havia uma falta de discernimento espiritual, tanto em Moisés, quando viu a sarça ardente, quanto em Josué. E aqui eu abro um parêntese para que você observe como nós somos frágeis e como somos difíceis de entender a voz de Deus. Pessoas que têm muita experiência com Deus, às vezes têm dificuldade de entender a voz de Deus, porque Josué teve muitas experiências com Deus ao lado de Moisés, mas quando ele vê o Senhor, né, uma teofania, uma cristofania ali naquele lugar, porque inclusive ele o adora, depois ele reconhece isso, mas antes ele diz, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Então a falta de discernimento espiritual é um problema seríssimo e a liderança tem que ter muito cuidado, né? E esse caso aconteceu tanto com Moisés na sarça ardente, não sabia que era o Senhor, e também com Josué. E aí chegaram voluntariamente perto da visão. Tanto Moisés como Josué, quando viram, Moisés viu a sarça e Josué viu aquele homem com uma espada na mão, se aproximaram. Eles foram levados por Deus a chegar perto daquela visão. 4. Deus lhes revelou a sua identidade. Tanto Deus disse a Moisés, como Deus disse a Josué. Eles foram advertidos a ficarem com os pés descalços. Veja que coisa interessante. Ao pé do Monte Sinai, né, quando Deus apareceu a Moisés, Deus disse a Moisés, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu estás é terra santa. Quando o Senhor apareceu a Josué ao pé de Jericó, na terra de Canaã, Deus disse a mesma coisa. Então, é porque aquela terra era solo sagrado e a terra de Jericó também era solo sagrado? Não, não é a terra que tinha solo sagrado, era o Deus, a presença de Deus que estava ali, que santificava o lugar. Então não era o lugar que era santo, era a presença do Deus Santo que fazia, transformava aquilo em necessidade de reverência. Então, tanto Moisés quanto Josué precisavam demonstrar reverência não ao local, mas ao Deus que se manifestava naquele local. Por fim, eles dialogam com Deus, tanto Moisés como Josué, e essas revelações são marcadas por símbolos comuns. No caso de Moisés, uma vara de pastor, e no caso de Josué, a espada que estava na mão do anjo do Senhor. Então são momentos distintos da história. O chamado de Deus a Moisés, aquele encontro da sarça, era para tirar o povo. Deus não estava chamando Moisés para uma guerra. Deus estava chamando Moisés para construir um rebanho, para tanger um rebanho. E por isso o símbolo que é conduzido por Moisés durante esses 40 anos é uma vara que também é chamada de cajado. Mas no caso de Josué, não se fala em vara de pastor, é espada de guerreiro, porque era um novo tempo, era o tempo do juízo de Deus sobre aquelas nações, porque lá atrás Deus tinha dito que não ia trazer juízo, porque ainda não tinha se completado a medida dos amorreus, mas agora a medida dos amorreus estava cheia e Deus revela isso através da espada que estava na mão do anjo. Então, esses encontros, tanto o encontro de Deus com Moisés, como o encontro de Deus com Josué, marcaram de maneira indelével a sua vida. Suas vidas. Josué estava ali, portanto, buscando a vontade do Senhor. Ele vai até o fronte de batalha, ele sai sozinho. Vejam que Jacó, também quando foi no outro dia ter o encontro com Esaú, ele esteve sozinho com o Senhor. E o anjo do Senhor apareceu e ali teve aquela luta entre Jacó e o anjo. Então, queridos, esses momentos de estarmos a sós com Deus, querido professor, são momentos importantes, vitais e que marcam a vida da gente para sempre, né? Deus estava trazendo juízo a Canaã. E alguém pode dizer, mas não foi muito duro?
Por que Deus foi tão incisivo e com uma ordem tão difícil que Josué deveria matar tudo que estivesse com vida pela frente, de crianças a velhos? Queridos, naquele tempo, a cultura empreendida pelo inferno aos cananitas, a cultura ensinada pelos demônios aos cananitas, levava ao sacrifício de crianças, feitiçarias, a um politeísmo terrível. E se Deus não tivesse determinado o extermínio daqueles povos, certamente o monoteísmo hebreu estaria fortemente atingido. Então Deus precisou varrer do mapa de Canaã a cultura deles, para que a palavra de Deus e a contracultura que o Senhor tinha ensinado por intermédio de Moisés pudessem prevalecer. Então chegou o momento do juízo, mas nós vamos ver, mesmo com o juízo, traços, lampejos da misericórdia de Deus. Sempre Deus, antes de trazer juízo, Ele oferece uma oportunidade de arrependimento, de perdão e de restauração, mesmo para esses povos. Nós vamos ver isso adiante. Então, item 2 do tópico 1, Josué visita o lugar da batalha. Deus tinha dito que ele deveria andar por todo aquele lugar, porque onde ele colocasse a planta do pé, o Senhor o daria. Então, visitar o campo de guerra e traçar estratégias era responsabilidade de Josué. Vejam, queridos irmãos, mais adiante nós vamos confrontar uma segunda conduta de Josué, quando ele envia espias para olhar o lugar da batalha em relação a Ai. E a derrota ali foi muito grande, a derrota dos hebreus. Mas neste caso, Josué entende que a responsabilidade é ele, e ele não terceiriza aquela visita. Ele mesmo vai, porque o líder precisa entender o momento de delegar as coisas e o momento de ele próprio as resolver. Mas o que Josué queria mais? Indo ao pé de Jericó, ele buscava ter uma visão estratégica da batalha. Josué estava convicto de que deveria dar o seu melhor, esforçar-se como se tudo dependesse dele, mas confiando piamente que todo o milagre viria através das mãos de Deus. Então ele procura uma visão estratégica, ele vai dar o seu melhor, porque foi o que Deus disse a ele, que ele desse o seu melhor, que ele se esforçasse. E ali, quando todo o exército estava descansando, Josué sorrateiramente, na surdina, ele vai na calada da noite e vai buscar uma estratégia. Ele está sozinho, ele está caminhando e para diante daquela muralha enorme, com mais de 8 séculos, intacta naquele lugar, e ele está olhando para aquele lugar e certamente está orando, porque ele aprendeu com Moisés que nos momentos difíceis era momento de oração. E quando ele chega naquele lugar escuro, que ele olha, aí ele vê que aproxima-se dele um homem. Um homem com uma espada na mão. Josué era acostumado com espada há muitos anos, que ele lutava, que ele usava espada. Mas agora a coisa é diferente. É o Senhor dos Exércitos que está com ele. Nós estamos agora no tópico 2. Deus se revela a Josué, né? E aí, quando ele vê o homem com a espada na mão, ele se aproxima daquele homem. E era Deus que estava ali, que veio ter um encontro com Josué. Queridos, em nossas lutas, sejam elas grandes ou pequenas, não devemos agir com imprudência, mas atentar claramente para, em tudo, esperar a resposta de Deus. E era isso que Josué queria, uma resposta. E Deus manda uma resposta inesperada. Deus podia ter feito uma sarça ardente ali, que seria Josué identificaria logo que era Deus. Mas ele manda um soldado, um guerreiro, com uma espada na mão. E a Bíblia diz que Josué, ao ver o príncipe do exército do Senhor com a espada na mão, né, ele se aproxima.
esse desejo latente de conhecer e andar com Deus sempre esteve presente naqueles que foram notabilizados na Bíblia como heróis da fé. Ele quer andar com Deus, ele vai buscar a Deus e ele, quando vê o homem com a espada na mão, ao invés de ele sacar da sua espada, ele pergunta: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ora, Josué sabia perfeitamente que ele não era hebreu, ele tinha vindo sozinho, ele reconhecia ali uma figura diferente, mas de qualquer forma ele não entende que é Deus no primeiro momento, né? Mas o Senhor se revela a ele, ele diz: olha, eu sou um príncipe do exército do Senhor, porque agora ele vem falar com Josué e vem com a espada na mão, porque esse novo tempo é marcado pela espada, sabe? Mais tarde podemos ver que em quase todos os milagres, sinais e prodígios ocorridos na terra do Egito, a vara de Moisés estava em ação. E agora, no tempo de Josué, não seria uma vara, mas seria uma espada. Seria uma espada. Mais adiante, no capítulo 8, versículo 18, nós vemos Josué com uma lança na mão. Ou seja, esse tempo de conquista era um tempo de espada, era um tempo de lança, era um tempo de arco, era um tempo de guerra, era um tempo de derramamento de sangue. É uma coisa difícil de se dizer, mas Deus estava aprovando tudo aquilo. Quando se fala, olhando com os olhos humanos, alguém pode dizer: isso não é politicamente correto. Mas quando se olha sob o prisma da justiça de Deus, que todos aqueles cananitas, há muitos séculos, viviam distantes de Deus, provocando a ira de Deus, e aí Deus trouxe juízo, né, sobre eles através da espada dos hebreus. Tópico 3. Deus fala a Josué. Quando Josué pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele não tem o entendimento de que é o Senhor. E nós temos que ter muito cuidado para sempre ter o discernimento certo sobre quando Deus está falando conosco. Muitas pessoas se confundem e fazem coisas indevidas, achando que Deus falou com elas. Mas neste caso, Josué tinha dúvida se era o Senhor ou se não era o Senhor. E ele pergunta e Deus se apresenta a ele. E aí, queridos irmãos, nós estamos já no tópico 2. Josué, o adorador. Ele adora. Josué, ele sabe que está submisso a Deus e que ele está debaixo da cadeia de comando do céu. Josué era o comandante. Ele podia dizer: o senhor vem em nome do príncipe, o senhor é um príncipe do exército do Senhor, mas eu sou o comandante aqui, prazer, meu nome é Josué. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar? Josué era um homem humilde e ele dobra os seus joelhos, põe o seu rosto em terra e adora. O Senhor estava mostrando a Josué ali quem realmente estava no controle. Queridos, diante do Senhor não existe ninguém orgulhoso, arrogante, porque na presença de Deus todos vão dobrar os seus joelhos. Está escrito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque diante da augusta, suprema e inaudita presença de Deus, todos se dobram. E quando Josué entendeu que não era ele que estava no controle, não era ele que estava no comando, mas que as ordens vinham de cima, o comando era do céu, ele dobra os seus joelhos e adora. E esse é o caminho da vitória. Quantas pessoas que Deus se apresenta para mostrar como fazer as coisas, mas elas, ao invés de adorarem, elas preferem decidir de maneira sozinha, voluntária. No livro de apoio à lição,
nós nos aprofundamos um pouco mais acerca deste assunto, da importância da submissão, da importância de se derramar, de se quebrar diante do Senhor, de anular as suas próprias vontades. Jesus, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele nos ensina a orar assim. E C.S. Lewis, um escritor irlandês do século XX, ele diz uma coisa muito interessante. Ele menciona que quando o Senhor ensinou-nos a orar assim, ele estava dizendo assim: Senhor, que eu seja instrumento da tua vontade na terra, que eu faça aquilo que o Senhor deseja que eu faça, que eu seja um instrumento teu para realizar a tua vontade. E era isso que Josué estava dizendo quando ele estava adorando. Ele estava dizendo: aqui eu não sou líder, aqui eu não sou comandante, o Senhor é o meu comandante, o Senhor é o meu líder. Então Josué é um adorador, e quando ele adora, o príncipe do exército do Senhor pediu só uma coisa: descalça os sapatos dos teus pés. Tenha reverência diante de mim, viva diante de mim. Queridos, este é o propósito que todo cristão deve seguir até o fim. Ali na calada da noite, ninguém olhava Josué, mas Deus estava ali com Josué dizendo: tenha reverência diante da minha presença. E Josué, irmãos, adora. Querido professor, leve esse sentimento aos seus alunos. Os nossos jovens precisam aprender a adoração, precisam aprender a ter reverência. Nós vivemos hoje uma crise de reverência. Hoje as pessoas não querem mais ter reverência, existe uma crise de solenidade. Em muitos lugares, em muitas igrejas, tudo que vai quebrar a liturgia, tudo que traz algum tipo de sensação de liberdade, entre aspas, faz sucesso, e as pessoas procuram construir cultos com uma liturgia diferente daquela que foi aprendida ao longo dos anos na doutrina dos apóstolos. Não querem mais ter reverência, não querem mais ter solenidade nenhuma, ao passo que nós vemos nas Escrituras ao longo dos séculos, Deus estabeleceu uma forma de culto no Antigo Testamento e não tinha espaço para inovações. Quando chegava fogo estranho, o fogo da irreverência, aqueles que estavam aptos para adorar, eles poderiam ser mortos, como aconteceu com Nadab e Abiú, como aconteceu com Uzá, como aconteceu com Ananias e Safira, porque diante da presença de Deus, ao invés de permanecerem reverentes, de descalçarem os pés, eles preferiram ser irreverentes, e às vezes se é irreverente pensando que está oferecendo culto a Deus. E é importante que os nossos jovens entendam isso, meu querido professor, porque a nossa juventude está sendo fortemente atacada nesses últimos tempos por modismos evangélicos, teológicos, que procuram atrair, né, inovações. Nós não precisamos de inovação, nós precisamos de renovação. Tudo que Deus já nos presenteou com toda a sorte de bênçãos. O Espírito Santo trouxe aos pioneiros da igreja toda a revelação que era necessária. Nós precisamos renovar os nossos cultos, avivar a nossa vida, avivar a oração, avivar a leitura da palavra e não trazer modismos, não importar fogo estranho, né, procurando artificialmente trazer uma pirotecnia, trazer uma coisa que chame a atenção, que atraia os jovens. Nós não precisamos de atração, de trazer celebridades, nós precisamos de atrativos, e esses atrativos é a presença de Deus em nosso meio. A reverência ao culto ao Senhor deve ser mantida. E quando Deus falou com Josué, ele disse: eu quero que você seja reverente, Josué. Aprenda que onde eu estou é terra santa. Seja diante de uma sarça, ou seja aqui, nesse lugar aparentemente maldito,
porque Jericó é logo ali, um lugar de prostituição, um lugar de idolatria, mas a presença de Deus estava sendo santificado aquele lugar. Então, querido professor, que levemos aos nossos jovens essa ideia, esse importante conceito de que é preciso ter solenidade, ter reverência na presença do Senhor. E para concluir, é importante dizer, aqui está escrito na conclusão, que todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento de fé, ter um encontro marcante com Deus. Porque quem tem um encontro marcante com Deus, nunca mais é a mesma pessoa. Josué teve esse encontro e os nossos jovens, eles também tiveram um encontro com o Senhor. E os que não tiveram, querido professor, leve-os a ter esse encontro com o Senhor, fale a palavra e deixe que o Espírito Santo vai agir no coração deles. Que Deus abençoe a todos vocês e tenha uma excelente aula em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.